Os Estados Unidos estão movimentando uma enorme quantidade de tropas e equipamentos militares para a região do conflito entre Irã e Israel. A estratégia abre uma possibilidade do país intervir tanto na proteção ao aliado, Israel no caso, quanto em autodefesa em relação às ameaças iranianas de atacar bases americanas. O apresentador do Conexão, Marcelo Favalli, já está aqui para explicar a dimensão desses movimentos. Favalli, boa noite para você. São minimamente preocupantes. Sim, Cris muito Pelágio, preocupantes, né? Você falou enormes quantidades, não é nenhum exagero. Eu vou pegar emprestada essa sua expressão e mostrar para todo mundo algo que é uma movimentação de tropas que a gente não vê há bastante tempo e isso deixa muita gente arrepiada, inclusive nós. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Por enquanto, as notícias elas são um pouco superficiais. Só que entre as entrelinhas, a gente tem uma margem de interpretação, que é essa enorme movimentação de tropas e gigantescos equipamentos de guerra dos Estados Unidos em direção, ora, do Irã e em direção, ora, de Israel. Vamos colocar tudo aqui em perspectiva no mapa, porque os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, tomaram uma posição de serem a polícia do mundo, sem nenhuma crítica, mas existem 6 frotas americanas de porta-aviões, com cruzadores, com submarinos, vagando pelos oceanos que podem ser mobilizados a qualquer momento. O que a gente vê nos mapas e informações oficiais da Marinha e das Forças Armadas em geral dos Estados Unidos é que essa movimentação de grandes estruturas, leia-se, porta-aviões, já começou. E elas indicam estes caminhos. O Nimitz, que fica aqui no Sudeste Asiático, já se direciona pela movimentação, indica que ele está indo para o Oceano Índico, e aí, de novo, abre uma margem de interpretação que ele está vindo aqui, talvez, para a costa do Irã. Outro monstro de guerra, que é o USS George H.W. Bush, um dos maiores porta-aviões da frota americana, está saindo da sua base em Fort Knox, Virgínia, e muito provavelmente se deslocando pelo Mediterrâneo, o que alcançaria a costa de Israel em alguns dias. Também a Força Aérea já está deslocando 20 aviões tipo KC, que são aqueles capazes de abastecer jatos em voo para bases americanas que ficam na Europa. Isso sem contar uma base que os Estados Unidos têm no Bahrein, onde os americanos mantêm navios de guerra, e o CSG Vision, que é outro navio de guerra que já fica ancorado aqui nessa parte do Oceano Índico. Para que todo mundo entenda o tamanho disso, antes disso, existe uma base pequenininha num atol, ali num paraíso turístico, a base de Diego Garcia, onde os americanos mantêm os bombardeios stealth, aqueles que são invisíveis aos radares. Então, neste cenário de uma movimentação que os americanos ainda não disseram claramente para onde vão, abre uma margem de interpretação que eles podem ser engajados nesse conflito, ou para atacar diretamente o Irã, para proteger as dezenas de bases americanas salpicadas em toda a região, ou muito provavelmente para dar apoio a esse aliado histórico dos Estados Unidos, que é Israel. Mas vamos ver o tamanho desses equipamentos. Eu estou falando aqui, mas as imagens falam por si só. Vou pedir a próxima arte para a gente ver o que significam estes porta-aviões. O USS Carl Vinson, que já fica no Oceano Índico. 5 mil militares a bordo, capaz de levar 75 aeronaves, entre caças e helicópteros. E um porta-aviões nunca navega sozinho. Ele tem os seus destroyers, cruzadores, para manter uma proteção e terem ações efetivas de guerra que apoiem o porta-aviões. O SS Carl Vinson leva 5 outras embarcações de apoio. Vou pedir a próxima arte, e esse aqui é um dos menores, tá? Olha o tamanho desse monstro, USS George H.W. Bush, em homenagem ao primeiro presidente Bush, o Bush pai, 5.680 militares a bordo, 90 aeronaves e navega com 7 a 8 embarcações também de guerra de apoio. Próxima arte, por favor. Já chegamos em 2 porta-aviões. Vamos aqui para o terceiro, que é o USS Nimitz,
5.000 militares a bordo, 60 aeronaves e outras 4 embarcações de apoio. Não é só isso, fora todo o equipamento que já está posicionado. Próxima arte, por favor. A gente tem aqui os equipamentos que eu falei, né? 20 aviões KC que já estão voando dos Estados Unidos para bases americanas na Europa, capazes de abastecer jatos em voo, 6 bombardeios B-2, desse aqui sistema que ele burla radares, é invisível a detecção do inimigo. Eles estão naquela base de Diego Garcia, que fica ali no atol no Índico, e 6 navios de combate americanos que já estão no Bahrein, todos mobilizados para uma situação emergencial de ação de último minuto. Vamos ver a próxima arte aqui. Por que todo esse equipamento é importante? Porque o bombardeio, essa primeira leva que nós estamos acompanhando desde quinta-feira passada de Israel contra o Irã, acertou algumas unidades nucleares. Mas existe ainda o coração do programa nuclear iraniano, que está enterrado no solo, literalmente. São polos de desenvolvimento do programa nuclear do Irã que foram propositalmente enterrados ou cavados abaixo de cavernas. Há exemplo da usina subterrânea de Fordo. Isso precisaria um enorme contingente de ataque, bombardeio muito específico, estes que os americanos têm de sobra com esse enorme contingente, para atingir aqui, ó. Essa é uma imagem de satélite da usina de Fordo. A gente entende a dureza dessa rocha, a densidade do terreno, e para atingir algo que está bastante subterrâneo, pelo menos a mais de 150 metros de profundidade, precisaria de um bombardeio muito específico, esse que os Estados Unidos aparentemente estão mobilizando e dariam esse apoio a Israel. Israel já atingiu outras unidades do programa nuclear do Irã, mas essa grande usina de Fordo, enterrada na terra, ainda não. Deixa eu pedir a próxima arte para a gente concluir como é que está a movimentação política de tudo isso, que pode indicar aí uma iminência de guerra. O Donald Trump falou público e notoriamente na sua rede social: eu peço uma rendição incondicional do Irã. O Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, com quem o Reino Unido, que lutou com os Estados Unidos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, já deslocou jatos e aviões de abastecimento britânicos também para bases britânicas na Europa, da Europa para o Oriente Médio, justamente para caso de um engajamento, ele pelo menos proteja suas bases ou venha apoiar os seus aliados. Vladimir Putin e Xi Jinping, que são conectados com o Irã por questões menos ideológicas e mais econômicas, terão uma reunião por telefone, informação confirmada pelo Kremlin, e essa reunião deve acontecer ainda esta semana. Então, todos esses movimentos abrem uma margem de interpretação nossa para que esta guerra, talvez, ela não se limite apenas a Israel e a Irã. Cenas dos próximos capítulos. Sim, acompanhado muito de perto por todos nós, especialmente por você. Oh, parece uma novela que está virando filme de terror. Exatamente. Te chamo já Até novamente. Já.